Os maridos já estão de plantão pra ver que bagunça é essa. Tipo, eles ficam curiosos pra caramba por causa das mudanças. Né? É muito maluco. Sempre vem um ou outro pra olhar. Dá uma esbilhotada. O que será que aconteceu naquele curso? Será que não sei? Pior é quando ele vem. Vamos voltar a atenção aqui. A gente estava falando uma coisa bem importante, que é o porquê que quando você tem um campo de energia integrado, o processo da transmissão oral é transformador. Quando você ouve a pessoa falar, é transformador. Porque, na verdade, o campo de energia integrado, ele depende da sua prática. Ele depende de você ter uma experiência muito grande com aquilo que você está transmitindo. Então, se eu vivo aquilo que eu estou transmitindo, eu sei o que eu estou transmitindo, o que eu estou falando, a partir da minha experiência. Então, quando eu te falo alguma coisa, independente da sua mente, a verdade ela está atuando. Então, o que acontece? Você vai ter que lidar com a verdade daquilo que está sendo transmitido, porque é o que é. É a experiência sendo transmitida. Não tem distorção nisso. É algo que realmente foi vivido, experienciado e transmitido. Então, isso tem um impacto de transformação. Consegue entender? Mesmo que a sua mente tente jogar de N mil formas, aquilo é direto. Porque não tem uma possibilidade de distorção naquela realidade que está sendo transmitida, que foi a experiência em si, o processo da transmissão. Ela não é uma ideia, ela não é um conceito. Ela é algo que foi vivido, experienciado, integrado. O resultado é real. E quando você transmite isso de forma oral, essa vibração e toda essa informação chega para vocês, mesmo que a mente ela se debata. Então é por isso que as pessoas, todo mundo aqui relatou, a maioria, que a primeira vez que eu vi uma live minha, falou, nossa, que absurdo que ela tá falando, não tô entendendo nada, que mulher louca, que estranho, que não sei o quê. A mente fez isso, mas o que foi o segundo passo? Retornar para ouvir alguma outra coisa, mesmo sem entender o que estava sendo transmitido. Quando a gente tem isso muito integrado, essa experiência muito forte na nossa vida e a gente sabe o que está transmitindo, independe da opinião do outro. Em algum momento, aquilo que chegou para ele vai fazer com que ele entre naquela experiência. Por isso que no budismo, o processo da transmissão é todo oral. Né? Em várias tradições, a transmissão é oral. É muito forte, muito importante a gente só transmitir aquilo que a gente realmente experienciou. Vimos hoje o quanto que é séria a questão dos karmas, não vimos? O quanto que a gente acaba dividindo. A pessoa, quando vai te contar alguma coisa, o que ela faz? Divide a carga. O que ela quer? Por que ela quer tanto falar pra você? Porque ela quer passar a carga, né? E é justamente isso que a pessoa tá fazendo. Ela não quer melhorar, ela não quer se curar, ela não quer mudar. Ela só quer dividir a carga. E a gente tá dando um sim pra isso. Então, quando a gente fala alguma coisa que não é, isso tem um impacto grande de karma. Alguma coisa que eu não vivi, que eu não experienciei, que não está integrado em mim, tem um impacto grande no karma. Né? Nesse momento que a gente está zerando karmas, principalmente no processo de uma iniciação, onde o que a gente faz para se tornar um puro canal é liberar karmas, é parar o processo de repetição, e a gente sutiliza, a gente limpa, a gente libera, é importante que a gente não tenha essas ações em distração
que é justamente falar coisas somente por falar. Então hoje o Alan estava falando e é real, a gente perde muita energia na fala. A gente tá ali só blá 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 blá. Não tem uma importância o que eu tô falando. Mas eu sinto que para interagir eu preciso falar, mas eu falo qualquer coisa. E nesse processo se perde muita energia, né? E a gente não consegue manter um patamar alto energético, porque você alcança um nível energético e logo você quer gastar essa energia, jogar ela fora. O que eu procuro fazer? Voltar para o meu patamar conhecido. Por quê? Porque tudo que é conhecido é confortável. E o confortável não é bom. O confortável é estagnação. Só que dá uma sensação gostosa, né? Ou não? Então a gente busca conforto, ou seja, o que a gente busca? Essa sensação gostosa. Que está muito relacionado com o quê? Com inércia, ausência de movimento. Qualquer movimento gera um estresse, mesmo movimento energético, fazer a energia correr, ativar o corpo de luz, aplicar energia, ela precisa de um movimento, isso gera também um estresse. Sim ou não? Sim. Então a gente tem que passar a entender que quando a gente está buscando confortável, a gente está buscando a estagnação. E a estagnação, ela está muito relacionada com o processo da repetição. Então, quando a nossa mente, ela diz, nada a ver isso aí que você está ouvindo, o que ela está fazendo? Além de julgar. Te tirando da experiência. Te tirando do movimento. Porque algo que você ouve gera algum movimento interno, alguma coisa nova, uma experiência nova. Então ela te deixa na estagnação do processo da repetição. Então se a gente não tiver um olhar para entender que no processo do julgamento é isso que está acontecendo, a minha mente está querendo me tirar de uma possível experiência, eu vou continuar nesse ciclo repetitivo de julgamentos. Sim ou não? Sim. Então a gente tem que entender qual é o mecanismo. Por que eu julgo? Você não vai parar de julgar se você não entender o porquê que você julga. O que acontece é que as pessoas, elas falam assim: ai, julgar é muito ruim. Por quê? Porque Jesus falou. E aí o que eu tenho que fazer? Eu não posso julgar. Então você começa a se punir, se culpar, sem entender o porquê que o julgamento não serve para você. E se você não entender o porquê que o julgamento não serve, você não vai quebrar esse padrão de repetição. Você não vai sair disso. Então toda a cura, ela passa pelo princípio do entendimento do agravamento. Por que isso não serve? Por que eu estou agravado? Porque a gente só vai encontrar um diagnóstico, um entendimento da doença, se a gente pesquisar. Então, todo médico, todo terapeuta precisa ser um bom pesquisador. Ele tem que ter um tesão muito grande em descobrir a causa. Porque descobrindo a causa, tendo o diagnóstico, qualquer um trata. Qualquer pessoa trata. O ponto é o diagnóstico. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que te pesquisar, te virar de ponta cabeça. Ele vai ter que falar com você, te ver, te olhar, ver sua cor, ver sua língua, entender o que você está comendo, fazer N mil exames, porque senão ele não vai conseguir entender o que é o seu desequilíbrio. E a gente só se cura quando a gente entende o que é o nosso desequilíbrio. Senão a gente não se cura. A gente pega um nome que alguém deu para o nosso desequilíbrio e a gente se encaixa dentro de uma caixinha onde eu falo, depressão. Mas aí você vai pensar, depressão é o quê? O que é depressão? Negação de vida. Não, depressão é não ter interesse por nada, tanto faz acordar ou dormir. E você vai falar com a pessoa, não é isso.
Ah, eu fico frustrada porque eu gostaria muito disso e não tenho. Eu fico triste. Então não é depressão. Existe um movimento, né? Não é depressão. Então a gente tem que entender tudo isso para a gente não aceitar esses diagnósticos errados. Porque se eu valido a doença, eu vou passar a fazer parte daquele grupo que está enquadrado dentro dessa distorção. Então eu tenho que entender isso, porque existem N mil formas de se sentir o desequilíbrio. E cada um é um indivíduo, então é sempre pessoal e individual. Né? Então a doença, ela é sempre única. Por quê? Porque o doente é único. Então existem várias nuances diferenciadas para uma pessoa que é única. Você não vai manifestar a mesma coisa que o outro, vai ser diferente para você. Tá certo? Então a gente sempre precisa olhar o paciente que chega pra gente como único. E não importa o que a medicina possa dizer em relação ao desequilíbrio dele. O desequilíbrio dele, é único. Existem detalhes que só ele está vivendo dentro daquele mundo, dos desequilíbrios psíquicos ou dos desequilíbrios físicos. Então, se a gente entender isso, a gente passa a ser um pesquisador, um investigador, e vai entender que cada um tem uma causa, cada um tem uma forma de manifestar essa doença ou esse desequilíbrio. E é essa forma que vai te dar todo o caminho para o tratamento. Nem eu estava falando agora com a Babi. Ela falou, minha terapeuta, ela indicou tirar os crus, porque é um protocolo. Só que assim, o cru tem uma carga enzimática super importante, uma carga vibracional, energética, muito alta. Então o cru tem um benefício que não pode ser ignorado. Quando você vai fazer um tratamento de Ayurveda, a grande maioria dos médicos vão tirar o cru, porque quase toda a humanidade está gravada em vata. Só que, ao meu ver, a gente tem que entender o que o cru faz, que ele resfria, e o que ele tem como benefício e o que ele tem como malefício para esse paciente. Eu não preciso tirar o cru. Eu tenho que manter o benefício do cru e esquentar esse paciente com outras coisas. Eu não preciso tirar o cru para não resfriar o paciente, porque existem muitos benefícios. Agora, se eu tiver que optar por tirar a farinha, imediatamente eu tiro a farinha, porque não tem benefício. Então a gente tem que ver, pôr tudo na balança e entender, ter a racionalidade, o entendimento do desequilíbrio do paciente, aonde está. Quando eu entendo isso, eu vou manter o que tem de bom e amenizar o que esse bom pode agravar no meu paciente. Então, o que gera essa sutilização? Essa carga energética que é mais sutil? Gera um nível de atividade mental e pensamento que te tira muito do corpo. Então, você fica muito aqui. O que eu tenho que fazer? Tratar isso. Tratar isso como? Eu posso integrar essas medicinas. Então eu posso usar um princípio do Ayurveda para esquentar, para o Agni, para uma série de coisas. O que o Ayurveda não resolve com alimento cru, eu posso resolver em outro lugar. Que é, por exemplo, fazendo a cura energética, atendimento de cura energética. Porque atendimento de cura energética te equilibra no 100% do mental. Sim ou não? Quem é que faz? Então eu posso comer o cru. Só que junto com o cru eu vou fazer o atendimento de cura energética. Só que eu vou me beneficiar de todas as enzimas para uma digestão. E eu vou poupar energia. E essa energia eu faço o que com ela? Aí eu tenho que pensar onde eu vou direcionar essa energia para o meu paciente. O que eu quero que ele se beneficie? É o sistema endócrino? Ele precisa ativar o metabolismo? Então eu vou jogando a energia para onde a energia tem que estar, impedindo o corpo de usar uma energia desnecessária. Mas eu tenho que ganhar uma fonte de energia, que eu vou ganhar onde? No alimento cru, correto?
Então, a gente só vai ser um bom terapeuta, um bom médico, se a gente pensar o paciente, se a gente estudar o paciente, se a gente entender a razão do desequilíbrio do paciente, aonde ele está perdendo energia, aonde a gente tem que direcionar a energia, o que fazer com isso. Isso é uma coisa que está totalmente ligada com a vontade de conhecer. Se você não tiver a vontade de conhecer, se o seu tesão não for por saber, se não for pela cura, e a cura é justamente isso, é entender o paciente em si, ele é um instrumento para que você consiga, chegar nesse lugar que você está muito sedento, de entender, de querer saber. Então você vai estar usando isso como um grande laboratório, sempre, né? Se você não tiver essa paixão, não adianta você fazer uma faculdade de naturopatia, não adianta você fazer medicina também, porque você tem que realmente estar envolvido nisso. Isso, você tem que dormir assistindo um filme e pensar, caramba, descobri por que que o negócio não funcionou no meu paciente. Então, se eu não tiver isso, eu não posso mentir para mim. Eu tenho que procurar uma outra coisa para fazer. Porque pede muito tempo da sua vida, e muito estudo, e muito compromisso. Mas você só vai para essa direção se você querer muito, amar muito isso. Senão você não vai. Então não adiantam as técnicas, porque a técnica ela é muito limitada. E o que você vai ver é um bando de terapeuta de Ayurveda seguindo o protocolo. Um bando de médicos seguindo o protocolo. E o protocolo não diz nada. Porque você tem que ir além do protocolo, além da técnica. Aí você vai encontrar a cura, tá? Então, tudo que a gente falou de que a gente não pode criar uma sentença para o paciente é fundamental, porque o meu campo de energia ele é forte o suficiente para fazer com que o paciente acabe tendo que experienciar aquela sentença que eu dei para ele. Então, se eu sou o melhor psiquiatra do Brasil, eu chego para um paciente e falo, olha, o seu caso não tem cura, eu sentenciei esse paciente. É uma sentença, o cara vai validar um campo de energia aplicado. A experiência deste médico é de que não tem cura. E eu procurei isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o karma que a gente gera, com as coisas que a gente fala. E eu falei por quê, baseado em quê, da onde eu trouxe, o que eu estou transmitindo e o impacto que isso vai ter na vida da pessoa. Porque talvez ela não levante mais da cama. Que é totalmente oposto do que aconteceu com ela. Né? Mas ela permitiu, né? Ela se permitiu. Mas ela ouviu de alguém que ela valida, de pessoas que realmente têm um campo de energia integrado para a experiência, de que a doença não existe. O que fez? Ela estava 4 anos deitada numa cama, ou mais, não sei. Deitada mesmo nesse período, entre 3 e 4. Entre 3 e 4 anos deitada numa cama. Há 15 anos nesse processo de quase não sair de casa. 15 anos no processo, 4 anos deitada numa cama. Passou por um processo de nem conseguir fazer a higiene, que é normal quando a gente está nesse processo. Um campo de energia informado que te diz existe um caminho, faz um paciente conseguir sair desse processo e buscar o caminho e se superar. Então olha a importância daquilo que a gente transmite, daquilo que a gente fala. É bastante forte, né? E ela estava relatando o ganho que ela teve com a cura dos movimentos. Ela que tinha crises e crises, não podia levantar porque já tinha tontura e já ia parar no hospital. Ela começou com a cura dos movimentos, fazer os movimentos e se superar lentamente. E isso foi fundamental para o processo da superação dela, né?
mas tinha o quê? Um campo de 20 anos de experiência aqui, mais de 20 anos comigo. Foi passar no Duprat, que também é um cara que pratica todos os dias, que tem uma disciplina, que procura uma alternativa na medicina, que também falou uma frase para ela que foi significativa. Então é muito importante a gente entender a força de um campo de energia integrado no processo da transmissão. E não gerar sentenças, porque isso gera karma. Então, quando a gente está no processo da iniciação, eu bato muito na tecla de como usar a ferramenta, como usar a energia, como ser um canal. Porque não adianta você só iniciar, você tem que entender muito bem o que significa ser um canal. E você tem que entender muito bem o que significa essa energia. O que é essa energia? E você tem que ter um respeito total e absoluto por essa energia. Porque senão não vale a pena você tentar aplicar algo que você desconhece, que você não respeita e que você não acredita. Não vai ter nenhum efeito. Você já desqualificou a energia nesse processo. A energia já vai chegar diferente. E que você não pratica, né? Por isso a importância de fazer primeiro. A gente está falando tanto. Às vezes mais vale você estar fazendo uma prática que aos olhos de alguém pode nem fazer muito sentido. A gente até falou por que a gente estava conversando? Do mendigo lá, que ela viu o cara e falou, nossa, ela reparou que o mendigo... Sou eu que tá falando com você. Na esquina da casa dela, que ele tinha mais... Eu falei, nossa, esse cara já tem mais disciplina que eu. E aí a gente fala, né, vai saber o que é pra esse cara que todo dia faz aquela mesma atividade, todo dia, né? Então assim, ele não tem um conhecimento, mas ele tem uma prática que em algum nível pode fazer um sentido gigante para a transmissão. Não significa que ele vai ser alguém que vai transmitir, mas o ponto é, você realmente acreditar e dar valor para alguma coisa é mais válido do que a gente caçar, ficar procurando alguma coisa que tem um título, porque não vai adiantar também ter o reiki, né, e você não praticar. Integrar o campo da prática do reiki. E você querer usar o reiki nessa situação totalmente superficial também, né? E quanto mais você usa, mais você vai recebendo as informações relativas àquela energia. Porque é muito difícil transmitir em palavra a amplitude do que é a energia. É muito difícil você conseguir ler algo sobre isso. Na medida que você vai praticar, você vai receber toda a experiência dos mestres, das curas que a gente já teve com essa energia. E isso vai sendo decodificado até que você vai conseguir entender por que essa energia cura. E esse processo vai ser muito individual. Ele não precisa de palavra, ele não precisa de textos e livros. Ele precisa que você use. Você precisa ter uma iniciação muito boa, com um mestre que realmente usa muito essa energia e que realmente honra muito, respeita muito, cuida muito da energia, né, no processo da transmissão, que transmita na mais alta qualificação da forma como ele recebeu, para que você possa receber isso puro, essa transmissão pura. E a partir daí você tem uma experiência com isso, né? Então, falar da cura dos movimentos não traz a consciência de fazer a cura dos movimentos. Falar sobre a cura energética não possibilita ninguém entender de cura energética. Vocês sabem disso, tanto que eu não explico cura energética, porque para mim não faz sentido nenhum, me sinto uma idiota. Falando para alguém que nunca praticou o que significa a cura energética. Impossível. Por quê? Porque você não vai chegar naquele lugar. A mente nunca vai chegar no lugar da experiência. Jamais. Então o processo ele tem que ser diferente. Você primeiro tem que usar para depois entender. Porque quando você for entender, você tem um caminho seguro de não distorcer. Porque não vai ser pela mente, vai ser por todo o seu ser que usou aquilo. Então primeiro você usa, pratica. Depois você entende o que você fez, o que é aquilo. Então a gente tem que
parar de usar tanto a mente e entrar mais na prática, tá? E o Reiki vai pedir isso, portanto, nos 27 dias, vocês só vão se auto-aplicar. E a partir do processo da auto-aplicação, com o campo de energia, com a equipe espiritual totalmente comprometida, atuando em vocês, nos sonhos, no corpo de vocês, na cura de vocês, vocês vão ter uma experiência para dizer sim ou não pro Reiki. Se vocês vão querer continuar ou não. Quando é muito bem feito, dificilmente você consegue se livrar do Reiki, nunca mais. Não é nem que você queira. Na hora que você tá no sufoco, vem o Reiki. E vem imediatamente na sua cabeça. Nem é na cabeça só, é tipo, nossa, vai bater o carro, faz o Reiki. Eu caí, faz o Reiki. Meu filho se machucou, faz o Reiki. É uma coisa muito forte, né? Então a gente vê a efetividade da energia por conta disso. Quando você, antes da espiritualidade atuar na sua vida dessa forma, você tinha noção Do do que Reiki? era o Reiki? Do que era o Reiki? Não, nunca a gente tem noção sem a experiência. Como é que você vai ter noção? Nem imaginava. Não, toda a imaginação fora da experiência Porque assim, é uma uma ilusão. noção. Porque a mente, Porque através de você, a gente tem uma pequena noção, é lógico, uma pequena, que é forte. não é uma noção. Nem chega perto, né? A sua mente vai usar essa informação para te tirar do processo sempre. Essa é a função da mente. Talvez seja um julgamento. É. A gente julga que é assim. Que é assim. Mas a experiência ela é totalmente única para cada um. E é a partir da experiência que você vai encontrar a verdade, né? Para que você possa falar sobre isso. E o que eu estou explicando para vocês é que, como terapeuta, evitem falar, ouçam mais. Porque falar é distorcer, né? E a gente tem que pôr o paciente mais na experiência, menos na teoria, mais na experiência. Então você diz para o paciente, não sei. Ah, mas o que você acha? Não sei. Se você quiser, eu tenho uma vocação da gente junto tentar descobrir o que é que você tem. Mas não posso te dizer o que você tem. Talvez a gente descubra junto. Vamos tentar? A indicação para mim, o que eu estou sentindo é que você poderia começar com alimentação. Vamos tentar a alimentação. Se você estiver comprometido, eu vou estar comprometido com você, né? E aí você vai num processo onde você joga para o seu paciente a coisa. Nunca você traz para você, porque isso é o que, gente? Vocês já estão ouvindo desde ontem. Trazer o karma pra gente. Pegar o karma pra gente. A conversa, ela não precisa existir. A gente tem uma tendência a achar que a conversa é boa. Mas a conversa vai gerar distorção. A interpretação do seu paciente vai ser totalmente diferente, porque ele não teve a sua experiência. Então ele não consegue nem entender o que você está falando. Por isso que eu não explico cura energética. Porque quem for ouvir vai distorcer. Ele não tem experiência, como é que ele vai entender aquilo? Então a conversa, ela só pode existir depois da experiência. Então, primeiro o paciente agrava. Depois ele entra em desespero e te procura para te cobrar porque que agravou. Aí você pode explicar. Né? Então é desnecessário. Deixa que o passo a passo do processo dele te dê o caminho daquilo que precisa ser dito. Tá dando para entender bem isso? Eu acho que isso serve pra tudo também, não? Pra Qualquer tudo na vida. experiência. É. Você vai ver a pessoa, supondo, indo pro buraco, você vai deixar ela ir pro buraco, pra quando ela cair no buraco, você avisar, né? Você conversar com ela pra trazer essa clareza de que ela ia cair no buraco. É isso que eu falo. Meus filhos caem no buraco. É isso que eu te perguntar, porque quando você é mãe, Não, mas como eu sou como mãe? Deixa cair. Eu deixo cair. Eu tive uma situação com uma amiga de 16 anos que ela entrou em desespero. Ela falou, meu Deus, eu tenho 16 anos de amizade, você estava vendo tudo isso, você não me falou, você não me tirou disso. Eu falei, porque você não me perguntou. sério? Sério.
ele ouviu. O Rafa falou assim, como assim? Você tinha condições? Eu falei, não vou me meter. Nunca, jamais. O processo é seu. Sabe-se lá se você não tem que cair no buraco para cair uma única vez e não precisar ficar repetindo 20 vezes a situação? Quem sou eu? É muita arrogância a gente achar. Você ia poder salvá-la também, né? Não ia salvar nenhuma. Ninguém salva ninguém. Sim, você. Então, assim, a gente tem uma arrogância de achar que a gente é superior à providência divina. Se eu acredito que eu estou amparado pela providência divina, eu tenho que acreditar que todas as pessoas estão amparadas pela providência divina. E que tudo bem. Eu não me meto em nada, jamais. Eu não entro para falar, nossa, que absurdo que você fez, faça assim, faça daquele jeito. Eu não faço isso. Então isso é uma prática, porque a gente não é educado dessa forma. É uma prática que a gente tem que ter na vida. Qual o resultado dessa prática? Ninguém se mete na minha vida, mas nem que queira. Não dá para se meter na minha vida. Como é que as pessoas falam comigo, amor? Eles dizem, no, tô te mandando essa mensagem, eu amaria se você pudesse responder, mas você vê se você quer responder. Tudo bem também, né? Eu preferia que você respondesse, mas se você não quiser também. No final ainda coloca assim, eu já mandei assim, né? Se não responder, tudo bem, porque eu já sei que respondeu por campo. Muito obrigada. Mas por que as pessoas não conseguem invadir o meu campo? Porque você já... Porque eu não invado. Então aquilo que a gente falou de respeitar, de não invadir, de não interferir, jamais, é jamais. Então quando a gente tem a prática de não invadir, a gente não é invadido. E se a gente for ser invadido, a gente vai perceber rapidamente. Então é importante que a gente sustente o que a gente quer para a nossa vida. Então a minha atitude com o outro não é com o outro. Eu estou sustentando o que eu quero para a minha vida quando eu tenho a atitude correta com o outro. A partir disso, ninguém vai ter outra atitude comigo. Eu estou sustentando a ação necessária para eu ter isso na minha vida. Se eu quero respeito, eu vou respeitar. A partir disso, todo mundo vai me respeitar. Se eu quero limite, eu vou respeitar o limite do outro. A partir disso, todo mundo vai respeitar o meu limite. Então a gente não pode exigir viver algo que a gente não sustenta na ação. A gente só vai viver se estiver compatível com a nossa ação. Eu só vou receber verdade se eu estiver na verdade. Respeito se eu estiver no respeito. Limite se eu estiver no limite. E não importa se é pai, mãe, filho. A pior coisa que tem, mais desrespeitosa do mundo, é mãe. Então a gente se acha no direito, porque é mãe, de invadir. Então se você já sabe disso, não invada. Não se meta na vida do seu filho, pelo amor de Deus. A vida é dele. Mas como é que funciona isso quando você está criando, formando a pessoa, né? Porque, por exemplo, a mãe, ela perde um pouco esse time. Porque, não sei, a minha mãe, por exemplo, ela sempre vai me ver, parece a sensação que eu tenho que ela sempre vai me ver como uma criança. É um problema dela, né? É um problema dela. É. Mas, por exemplo, eu tendo consciência desse padrão, que ela não observou o time, né? Sou adulta, com as minhas consequências, né? O problema é que você é adulta desde que nasceu. O espírito não tem idade. E a gente tem que respeitar essa criança que é uma anciã. Ela tem muito a revelar. Ela já tem uma sabedoria interna. Ela já está na providência divina. Eu não sei se o que eu tenho para transmitir para ela é melhor ou pior do que o que ela já tem internamente. Então a gente tem que respeitar. Porque a gente vai estar vindo de condicionamentos. E é muito delicado. Então é muito melhor você ouvir o que seu filho tem a dizer, entender como é que ele está indo, por que caminho ele está indo, permitir que ele aprenda com a experiência e ele entenda que ele pode confiar em você, que você é um lugar, é um porto seguro para ele voltar quando ele precisar.
do que você ficar se metendo e direcionando de forma errada, porque você tá todo cagado. Esses seres vieram bem melhor que a gente. Né? Então a gente tem que ter essa humildade, mas quando a gente é mãe, a gente fica arrogante também. Muito achando que a gente sabe tudo. E os filhos geralmente vêm sabendo mais do que a gente. Então julgar é sinônimo de arrogância. Julgar é burrice. Porque todo julgamento é burro. Porque você desconhece a verdade, sim ou não? A gente não falou a história da mulher que matou o primo do Alê no acidente? A espiritualidade não disse? Não existem culpados, apenas facilitadores? Quando eu julgo, eu desconheço o plano maior. Então eu estou num lugar de ignorância. Da ignorância eu vou para a burrice. Então é importante entender que o julgamento, ele é burro, porque você nunca acessa toda a história. E para quê? Se você está ali perdendo tempo, energia, distorcendo, criando uma distorção que você vai ter que curar. Então você vai ter que atrair a mesma situação para viver. Todo julgamento, além de burro, é punitivo. Você não sabe a história completa, você nunca vai saber a história completa. Você não tem condições de falar, ah, eu sei. Você pode falar, ah, eu sei qual é o sentimento da pessoa, o que ela viveu, o que ela está fazendo, qual é a ideia do Criador da providência divina para que ela tenha essa experiência. Você sabe? Caracas, você é foda. Realmente não sei o que você está fazendo aí. Porque se você sabe, você já tem todas as respostas do universo. Né? Você já acessa todas. Porque não dá para saber. Então a gente tem que entender que não dá para saber. E por que eu julgo? Porque eu escolho ficar na ignorância. E aí a gente perde o tempo de progredir, de evoluir, de deixar esses velhos hábitos para trás para que a gente possa saltar no próximo processo, para que a gente possa realmente sair desse ciclo de repetição da humanidade, do Matrix, e venha para experiências novas. Desde quando você julga? Há quantos anos você julga? Desde sempre. E você precisa continuar julgando, porque essa experiência você já teve, né? E você fica só nela, grande parte do seu dia. E quanto mais você faz alguma coisa, mais isso se torna automático. E você fica nesse ciclo. Então isso te impede de ter novas experiências, que é atingir o estado de consciência. Que pode ser sensacional, fantástico, incrível, maravilhoso, se você permitir. Só que a gente precisa mudar. Se a gente não mudar, a gente vai ficar nesse ciclo repetitivo. E como terapeuta, é muito delicado isso. A gente se sente no direito de interferir a partir de um julgamento que vai levar a pessoa para uma distorção. Então tem que tomar bastante cuidado. Você não sofre pelas escolhas dos seus filhos, então, assim, por exemplo, você não interfere, mas você também não tem aquele sentimento de sofrimento quando você julga, né, que é uma escolha errada. Mano, eu tenho um entendimento de que eu não tenho direito de tirar o meu filho do risco. Por quê? Porque eu não quero que ele morra, né? Sou eu que não quero que ele morra, porque eu não vou lidar com a morte dele. Mas isso não é uma realidade. Eu já me coloquei em risco inúmeras vezes. Todo mundo se coloca em risco, a vida é dele, ele vai se colocar em risco. E vida e morte não tem nada a ver com se colocar em risco, gente. Vida e morte tem a ver com todo um processo também que a gente não tem a menor condições de tentar entender. Porque é uma logística tão perfeita, você viu? O bairro que você mora,
o lugar onde você vem, tantas histórias que acontecem. Então, qual é o nosso medo? Sempre. Todo medo é o medo da morte. Então, não pula aí que você vai morrer. Não faz isso aqui que você vai morrer. A Maria falou o que pra gente? A Maria é muito engraçada. Qual das vezes? É tanta coisa. Que ela falou que ela não morreu até agora. Ah, é. A gente fala, Maria, você vai ficar com a cara toda hora perto do cachorro, que ela já chega abraçando. Os cachorros podem te morder, né? Ah, mas já me morderam tantas vezes. Mas infectáveis, então, né? Vai saber, cada hora você pode deixar o cachorro e ela argumenta. Ah, já morderam e não foi tão ruim assim. Ela continua indo ali, ela não para. Eu sou irmã de Krishna. Por que você é irmã de Krishna? Porque eu não morro, então eu sou irmã de Krishna. Porque toda hora falam que eu vou morrer e eu não morro. Tipo, qual é o pensamento da criança? Caramba, se eu não morro e Krishna não morre, então eu sou irmã de Krishna, porque filha eu não sou. 4 anos, né? 5. Só que então, pensa na lógica do que faz a criança ter toda essa proteção, né? Quantas coisas a gente não faz e é a idade de se colocar em risco. Tem que ter uma providência divina olhando por isso. Não tem como. Quantas vezes você não vai? E outra coisa, a gente já tem uma memória curtíssima quando a gente é criança da dor. A gente não tem a memória da dor. Então o que acontece? Você acabou de pular do sofá, quebrou a cabeça, cortou não sei o quê, você volta lá e pula do sofá. Com ponto. E abre o outro lado. Por que você faz isso? Porque o cérebro já foi projetado para você repetir inúmeras vezes o seu erro, sem medo de morrer. Então, tem uma lógica já determinada pelo próprio divino, não? Existe algum protetor para essas crianças, sim ou não? Sim. Tem que existir. Tem até aquela frase, né? Deus cria, porque só pode ser Deus que criando. Quantas coisas você não fez? Quantas possibilidades você não teve para morrer? Um monte. Quantos riscos? Agora, se a gente pensar nesse exato momento, quantos bilhões e trilhões de vírus e bactérias tem nesse ar? O que desencadeia você desenvolver uma doença? A gente está o tempo inteiro em risco, constantemente em risco. Essa ideia que a mente traz de que você é capaz de evitar a morte do outro ou o sofrimento do outro é ilusório. Isso não existe. E se você entende que algo é ilusório, você não pode sustentar isso como uma verdade. Você tem que tirar isso da sua vida a partir de uma prática. E a Maria, ela deu outras 2 lições, né? Na gente, e uma em mim e outra num grupo, né? No sorveteiro, no açaí lá. Teve um dia que a gente tava lá tomando um caldo lá, e ela fica louca, qualquer cachorro que passa a rua, ela já quer pegar. Ela parece a Felícia, né? Do Animaniacs. Aí passou um cara, que parecia ser meio gringo, assim, não falava português, com o cachorro no colo, ela já voou pra fazer carinho no cachorro. O cara ficou meio bravão, tirou assim do braço dela, fez assim, tipo, meio... E aí eu olhei aquela cena e eu fiquei meio puto com o cara. Meio bravo, nossa, que cara tosco, né? Eu pensei assim, uma menininha só quer fazer carinho no cachorro. Aí ela ficou meio chateada assim. Mas ela não falou nada. Ela não falou nada. Aí eu falei assim, Ela nossa, Maria, que chatão, né? Você vai fazer carinho no cachorro, ele tirou. Eu vi lá que ele foi meio... Eu falei assim, mas a gente não pode falar assim dele. Aí eu... Ela falou assim, eu não gosto que fale assim dele. Ela nem conhecia. Ela falou, por que ele fez isso pra ele? Ele falou, não sei, porque ele deve ser... Meio chatão, esse cara. Mas eu não gosto que você fale assim dele. A gente não pode falar assim. A gente não pode falar Aí assim. eu... E a gente é isso, a gente desconsidera que a pureza da criança tem de quantidade de consciência, né? Porque a gente acha que eles são bobinhos, ou enfim. Ela não escutou isso de ninguém, porque a Maria é muito livre, a gente não gera
condições para ela. E ela, a partir da experiência livre, consegue trazer muita consciência. E a outra foi no açaí também. Nossa, era do piercing, né? Que ela tem um piercingzinho e aí todo mundo fica, ai, que lindo esse piercing. Esse piercing é de verdade, não acredito, não vai ver uma menina de piercing. E ela sozinha, assim, tipo, a gente tava aqui, ela naquela mesa, conversando com 5 adultos. Assim, eu tava ali na mesa do bar, né? Tipo, fazendo amizade, aquele cotoco assim, E eu disse, nossa, esse piercing é de verdade? É, de verdade. Aí do nada eu falei assim, nossa, é um enfeite. Aí ele falou isso, né? É um enfeite. Não, não é um enfeite, meio bravo assim. Não, mas não é um enfeite? Eu falei, não, é um piercing. É só um piercing. Tá, mas você não usa pra ficar mais bonita? Eu falei, não, você não me conheceu antes do piercing, não fala se eu sou mais bonita. Aí tipo assim, Aí a cara dele fala, caramba, quantos anos ela tem? Ela tem 10 anos, né, dela? Não, eu tenho 5 anos. Aí o cara, não, você não tem 5 anos, você tem 10 anos, porque não é possível, você tem resposta para tudo. Só que essa resposta vem da observação da criança, do se virar sozinho, do cair e levantar, da autonomia. Porque ela não está pegando uma resposta pronta, ela está pensando sobre as coisas. E isso os pais têm que permitir para os filhos, para que eles se desenvolvam, né? E não repitam processos, e não validem condicionamentos. E o processo é muito lindo de ver o potencial de uma criança, que não é uma criança. O espírito não tem idade. Então a gente tem que ter um respeito muito grande por isso. E a gente não respeita a criança. Então, são vários aprendizados, várias lições que a gente está tendo em relação a julgamento e karma. Respondeu a questão dos filhos? Alguém tem mais dúvida? Gente, essa história de criança é incrível mesmo. Só para fazer o fechamento, a minha sobrinha, tem 2 sobrinhas, uma de 6 e outra de 2. A de 2 aninhos virou assim para minha mãe e falou, ô vovó, eu vou entrar no banheiro e vou fechar a porta, tá? Mas eu não vou fazer bagunça não. Aí o que ela fez? Ela começou a desenrolar o papel higiênico todinho. Aí minha mãe foi lá, abriu e falou assim, ô Raíssa, o que você tá fazendo, menino? Para de fazer isso. Aí ela falou assim, vovó, você tá invadindo minha privacidade. 2 aninhos. 2 aninhos. 2 aninhos, gente. Aí o que acontece? A Anne, que é mais velha, 6 aninhos, é mais arteira e tal. Aí meu irmão bravo colocou assim ela no cantinho lá do pensamento. Aí ela, ô papai, não briga com a Anne não, entendeu? Assim, ela é bem da paz. Então assim, a criança ela pega essa informação todinha ou que já vem com ela e a gente aprende muito com eles. É incrível. Então, mas o que a gente aprende? É que a gente tem uma capacidade de observar e a partir da experiência ter respostas. É isso que a gente está entendendo. A gente não precisa pegar respostas prontas, condicionadas. A gente não precisa validar que o remédio é o X. A gente não precisa validar uma série de coisas que a gente valida. Que a doença funciona assim até a morte. Que a gente precisa degenerar, que a gente tem que ficar velho, caquético, mal, sem capacidade de se mexer e morrer. Que a gente não precisa validar as coisas. Existem caminhos, infinitas possibilidades que a gente pode encontrar. Então, quando a gente entende isso, a gente não limita o potencial do outro de encontrar o seu próprio caminho. Isso é respeito. Então, quando a minha amiga falou, há 16 anos você sabia, você já tinha a resposta, você não me falou, você não me ajudou, é justamente porque você não invalida a possibilidade dela encontrar um caminho. Porque o caminho dela vai ser sempre perfeito. Porque a experiência é dela. O meu não serve para ela. A minha experiência não serve para o outro. A experiência do outro é perfeita para o outro. A minha não. Então a gente tem que saber isso. Tem que ter isso tão bem integrado a ponto de você ter coragem de fazer aquilo que você sente no seu coração. Então, se eu tenho toda essa prática de respeito e entendimento, eu não permito que ninguém venha dizer como é que eu tenho que fazer. Tá certo? Então, eu encontro um caminho de liberdade. E se eu quero liberdade, eu tenho que permitir a liberdade do outro. O que a gente mais vê hoje
são pessoas punindo e podando o potencial do outro. Se uma mulher tá com um cara lindo, ela nem fala que ele é lindo, porque é muito ruim ele se sentir melhor ainda do que ele é. Não é isso? O que ela vai falar? Ah, ele já sabe que ele é lindo mesmo? Eu vou falar as coisas ruins que ele tem. A primeira coisa é procurar defeito. Pode se achar. Não, por quê? Porque você quer diminuir o potencial do outro. Porque se diminuir, fica mais compatível de você conseguir ter o controle. Mas é Não é muito assim? pesado a pessoa que faz isso sempre. Não, todo mundo faz assim. Mas é Todas. pesado. É pesado, mas todas as pessoas fazem isso. A gente tem essa prática de Diminuir o outro pra ficar igual. diminuir o outro para ficar compatível e não ter um risco, né? Então, a gente tem que começar a entender que a gente faz todas essas coisinhas que a gente está ouvindo, controla a mente, finge orgasmo, faz tudo isso e que isso tem consequência. E que a consequência são os agravamentos que a gente está vivendo. Então, se eu estou agravada, é porque eu tenho ações que me agravam. E quando a gente é médico, não adianta dar o medicamento. O medicamento é a última coisa que você tem que dar. O medicamento, a gente nem deveria usar. O medicamento é só, fiz todas as tentativas de mudança, não melhorei, então eu vou medicar. A gente tem que mudar os hábitos. Mudou os hábitos, mudou a doença, mudou o quadro, curou. Não adianta usar o medicamento. O Bento, por exemplo, ele nasceu e aí ele nasceu deprimido. Ele nasceu com 2 circulares no pescoço, nasceu de parto normal. E aí ele veio pro meu colo e eu falei, filho, chora, reage, faz alguma coisa. E ele só olhava pra mim. E aí a médica pediatra pediu pra poder levar ele e ele ficou 40 minutos no CPAP, fazendo aquela oxigenação assim. E aí ele veio pro meu colo, só que ele dormiu, não mamou mais, né? E aí no dia seguinte, nós descobrimos que ele tinha um freio da língua curto, que dificultava ele pegar o peito. Aí foi uma médica lá, a fonoaudióloga fez o movimento, ele pegou no meu peito, mamou super bem. E aí à noite, eu acordei assustada que ele tinha golfado. Mas já faz tempo que ele tinha se alimentado. E aí o olhinho dele ia subindo assim. Aí eu achei estranho, né? Chamaram uma pediatra, falou que poderia ser o espasmo de Moro mesmo, aqueles movimentinhos. No dia seguinte, achei que nós seríamos alta. O Bento, ainda com aqueles espasminhos assim, não era toda hora, mas de vez em quando dava. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas eu não senti que seria nada muito grave. A pediatra veio, fez vários testes, mandou imagens para neuro. Aí ele foi, fez um exame de eletromagnetismo. Isso, na cabeça. Reviraram o menino de cima e embaixo nesse exame. E aí o equipamento deu problema, tiveram que trocar o computador, as médicas não conseguiam ler o exame dele. Foi a maior confusão, até que de tanto insistir apareceu uma alteração que era uma crise convulsiva. Nisso o Beto ficou 2 semanas internado na UTI até conseguir fazer o exame de ressonância magnética, que constou, né, que tem um tecidinho dele que foi afetado possivelmente por sofrimento fetal. Faltou oxigênio em algum momento do parto para ele. E aí o Bento desde então toma o Gardenal, que é o fenobarbital. Só que quando acabou o remédio dele, nós tivemos que comprar outro frasquinho. Não tinha o genérico, nós tivemos que comprar o normal. E aí o conta-gota do normal não funciona, então nós tínhamos que dar na agulhinha pro Bento. E aí eu errei a dose. E aí o Bento tomou menos do que a dose do peso dele por uns 3 ou 4 dias. E ele não convulsionou. Nós fomos no médico, o médico falou, olha só, geralmente o protocolo é deixarmos a criança há 1 ano tomando medicamento, mesmo que ela não apresente a crise. Mas como você já deixou sem saber o seu filho sem uma medicação para ele, você pode suspender, não tem problema nenhum. Né? Mas a criança, ela vai reagir ao campo energético da mãe. Exato. E a informação que a mãe traz. Se você tem medo, ele vai convulsionar. A criança manifesta exatamente tudo aquilo que está dentro do campo de energia da mãe. Nessa idade a criança é a mãe, né? Ela é o próprio espelho da mãe. Então ela tem as doenças, os processos todos que estão relacionados ao seu medo. E a criança, ela faz uma leitura muito rápida
de cara, eles não entendem palavras, mas eles têm leitura. Então ela consegue saber energia, o que acontece e tal. Então é muito comum a criança ficar doente porque a mãe se desespera, porque a mãe tem muito medo. Então vai depender de você, 100%. Só que mãe que não tá com medo do filho morrer, não é? Fala aí. Temos que liberar esse medo. Nó, ontem, voltando à questão dos limites, de não interferir, ontem você falou que você sente raiva, não sei dizer o termo que você usou, mas que você percebe a raiva de uma maneira diferente, como uma a raiva invasão. em mim me toma como se eu fosse uma Kali furiosa do nada. Então meu campo de energia, quando tem uma invasão, faz com que eu fique... E aí minha voz muda, não é uma raiva de pessoas, é a energia. E essa energia ela é determinante para eu saber que está tendo alguma tentativa de invasão. De alguém te invadir? Você são se muitas retrai, invasões. Oi? Por algum segundo você se retrai? Assim, Não, minha mente não sabe de nada, o meu corpo faz o processo. Eu percebo que algo está acontecendo porque o meu campo, ele já trabalha. Então, por exemplo, na tentativa do vírus entrar no meu corpo, ele faz um super processo. E aí o meu corpo sozinho já faz o processo. E aí eu já vejo o processão. Eu lembro que você E aí tá acontecendo alguma coisa. O corpo que já identificou já tá combatendo, já tá. Então, o que é isso? O campo de energia fica inteligente. Você não precisa usar a mente. Dá uma irritação, né? Dá um incômodo. E você sabe o meu campo ele cresce, ele fica gigante. Se ele ficou gigante, é porque tem algum movimento. A partir disso, eu começo a olhar o lado, entender o que é que tá acontecendo. Geralmente, uma semana depois o negócio aparece, né? Então, o meu corpo, ele tem uma inteligência surreal. O meu campo também. Mas por quê? Porque eu sou amiga do meu corpo, amiga mesmo. E eu falo, não, somos nós. Não quero saber. E aí, corpo? O que tá acontecendo aqui? Dá pra ir? Vamos. Então vamos mais, imagina, a gente consegue. O médico falou, foda-se médico. Não queremos saber de médicos. Vamos tratar os médicos, brincadeira. Tipo, vamos médicos, só nesse curso tem 3 ou 4. A outra que é casada com o médico, que não sei o que, a outra que tá fazendo medicina, não tá fazendo medicina, é médico. Sempre tem médico. Então assim, eu amo os médicos. Médico da nova consciência. Não, na verdade eu entendo muito esse movimento que o médico faz sem nem saber porquê, no caminho da cura, né? Tem tudo a ver, tudo é uma coisa só. Mas existe uma distorção aí, então a gente não pode embotar o corpo. E nesse momento a gente tem que ativar o curador interno. A gente não pode validar a doença e tem que fazer o corpo ficar mais inteligente, se curar sozinho. E a gente não vai fazer isso com uma doença mortal. Você tem que fazer isso nas pequenas coisinhas do seu dia a dia, tipo uma febre, não uso um antitérmico, tô com uma dor. Você tem que começar gradativamente a fazer isso e fazendo o trabalho de cura energética que vai dando as ativações, tá? Então é importante a gente, não adianta, é aquilo que eu falei, não adianta na crise você querer fazer, você tem que fazer tudo antes. Meu processo de cura só deu certo porque eu fiz antes. E aí no processo da doença eu consegui modificar, transmutar, requalificar, reinformar, fazer com que o meu corpo ativasse em áreas que a maioria do corpo não tem, que estão adormecidas. Lembrar, né? E eu falo pro meu corpo, mas a gente já foi planta. Você sabe que planta que eu tenho que tomar, né? Se eu já fui planta, então essa inteligência tem em mim, qual que é? Então a gente começar a ouvir mais corpo, conversar mais com o corpo. E de verdade, eu considero minhas células muito mais minhas amigas, que trabalham 24 horas sem parar para me manter viva, do que qualquer pessoa. Então assim, para mim isso é mais importante, ter esse compromisso
com o meu corpo, com as minhas células, com os meus órgãos, que estão aí, né? É o corpo que está te dando toda a estrutura para que você sobreviva. Então é isso. O Reiki é uma energia que requalifica, traz a vitalidade, traz de novo a função vital. Então ele vai te alimentar, ele é um alimento dessa energia. Uau, a minha é Ventória. Ah, é Ventória? Eu acho as pessoas aqui muito ventórias mesmo. As pessoas são muito diferentes aqui. Você achou? Não. A energia é diferente. É, gente, diferente. a energia de Guarapari é totalmente diferente daqui. Nós moramos aqui, você falou que a gente é de Minas. Então a gente consegue ficar. Tudo bem por aí, gente? Os áudios estão abertos, tá? Se vocês quiserem falar, é o seguinte: as pessoas aqui são tipo vento mesmo, tem uma velocidade no processo de tudo, né? Elas andam rápido de carro na cidade. Você chega num lugar, a pessoa quer saber de qualquer jeito quem é você, de onde você vem, por que você veio, o que você tá usando, que não sei o quê. Deve ser da Bahia, tá? Mas tem uma alegria eufórica, uma coisa meio diferente. Tem uma euforia, sabe, assim, nas pessoas daqui, né? Percebeu na sua chegada, né? Aí você chega no curso, a euforia faz parte de vocês, ok? Euforia nem sempre é felicidade e alegria, mas a euforia mesmo, ela tá presente aqui no corpo. A gente andando no shopping percebeu total isso, é muito diferente. E cada lugar é de um jeito, é muito maluco. A gente tava lá em... Pequenas migrações. Belém, né? Beleza. E é muito diferente, gente. As pessoas nem olham pra você. Não é tudo igual. Os caras são assim, eles olham no chão, puta respeito. Aí você vai ver em outro lugar, a pessoa quase te come. Então, é o campo de energia do lugar e as pessoas estão no lugar, porque é geral. Né? É muito interessante. É isso, gente. Agora a gente vai pra prática, tá? Pra vocês aprenderem mesmo como é a aplicação, pra depois a gente ir pra iniciação. Super compartilhando um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta aí, quer fazer? Só coração. Estão em Vitória, estamos em Vitória. A gente está levando os trabalhos de energia, os cursos por todo o Brasil, gente. A gente vai liberar a agenda, acho que semana que vem. Mas já começamos, semana que vem a gente vai iniciar por São Paulo. Tem curso já em São Paulo, não está no site ainda. Mas vai ter a cura energética da sexualidade em São Paulo, aproveitem. Vocês sempre ficam pedindo curso em São Paulo. Estaremos em São Paulo, nossa cidade querida. E é sempre nosso ponto de partida. De São Paulo a gente faz... Depois aí ajuda vocês conseguirem chegar... catar a gente em algum lugar, né? Porque Vem pra Portugal. Então, gente, todos os cursos que a gente programou pra dar na gringa, a gente vai dar. A gente só tá esperando abrir as fronteiras, as coisas, né? Nos Estados Unidos abriu, eu acho. Eu acho que abriu. Então, Estados Unidos, né? saibam que a gente vai chegar com certeza. E por enquanto a gente vai passar pelo Brasil também com a cura energética do Brasil. Então, vocês não vão só fazer o trabalho de vocês, vocês também vão fazer por todos os brasileiros. Sim, Califórnia, queremos voltar, com certeza. Nova York, vários lugares dos Estados Unidos. África, Europa. Sim, a gente vai. A gente vai dar um rolezão. Belém, podemos voltar, que a gente amou. Vamos ver se a gente consegue, né, toda essa data louca. Sim. E tem retiro de carnaval. Em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. Maravilhoso. Um lugar incrível, que é um lugar que é todo de cristal. Energia dos cristais. Aqui, ó, cristais da Chapada. Super forte. Então, quem sentir também no carnaval, a gente vai estar nesse retiro.
Né? Esse retiro de carnaval, eu vou dar a introdução ao Ayurveda. Só que a introdução não é de conceito, é de práticas. A Abhyanga, o Dwarkana, todas as práticas, Shirodhara, Marma-terapia, um monte de coisa pra gente entender como que a gente aplica as oleações, como medicar os óleos, como medicar os leites vegetais, uma série de coisas aí pra gente entender. Vai ter cura dos movimentos na Chapada. Maravilhoso. Tem pouquíssimas vagas, tá no Aura, vou deixar ali pra vocês depois olharem, se vocês quiserem. Aproveitem também. Deixem as dúvidas de vocês, o que vocês vão escrevendo nas lives, nos comentários, porque daí eu consigo responder vocês. E por que é importante ficar no comentário? Não é por causa de algoritmo, gente. É por conta de outras pessoas poderem ler a pergunta e a resposta de vocês e a gente não ter que repetir tanto o processo. Nos directs eu tenho que responder um a um. E às vezes a pergunta de um é a resposta do outro, entendeu? Então a gente facilita o processo e eu consigo responder todo mundo. Então deixem nos comentários. Aliás, qualquer foto que vocês quiserem fazer perguntas que sejam relevantes, façam nos comentários das fotos do feed. Porque isso ajuda as pessoas que vão ler e eu também respondo lá. É melhor. Para algoritmo, os directs também funcionam, porque eles fazem uma conta de quantos falou aqui, quantos falou lá, e no final você ganha ou perde. Na verdade a gente sempre perde, né? Alguma coisa a gente perde. Tô brincando, gente. Não quero nem falar disso, que esse campo não é meu, não me pertence, não faço parte desse universo, não quero fazer. Então, é isso. Beijos pra vocês. Ai caramba, apertei errado.